A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4, e versículo de número 8, que diz assim: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Jesus, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e ele teve fome. A Bíblia vai nos relatar isso, que ele teve fome, nos mostrando a humanidade de Jesus. Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus sentia fome, sentia tristeza, sentia cansaço, sentia angústia. Pois é, Jesus só não pecou, mas veio como um homem à terra. E nós vamos observar que logo após, Jesus está em um tempo de busca intensa. O Espírito leva Riandarasto decanta Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós compreendemos que quando a gente busca, às vezes os levantes vêm. Aí a gente diz assim, mas é o tempo que eu mais estou orando, é o tempo que eu mais estou buscando. É o tempo que eu mais estou passando por luta e adversidade, é o tempo que eu mais estou buscando ao Senhor. E Deus está dizendo, é minha permissão para que você saia aprovada, Rasturianda. Para que você saia aprovado deste deserto. Nós vamos observar que o diabo ele testa Jesus primeiramente com pão. E Jesus ali diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele não se dá realmente por contente com aquela resposta e ele tenta novamente Jesus. E ele diz, lança-te daqui abaixo porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos dele a teu respeito. Aí Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele não se dando por satisfeito, ele vai novamente e diz, tudo isso te darei. Ele mostra para Jesus os reinos do mundo, a glória deles, e darás, Turianda. E quantas pessoas estão se contaminando? No primeiro teste estão passando, nem só de pão viverá o homem. No segundo teste está passando, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas no terceiro teste estão sendo reprovados, quando vem a glória. Quando vem as tentações, quando vem os pratos bonitos, que você possa ser aprovado, que nós possamos ser aprovados. O Senhor me trouxe aqui para te falar que você está no último teste. No último teste, Jesus passou por 3 testes, três provas, 3 tentações. A primeira foi do pão, a segunda levou Jesus ao pináculo do templo e disse para Jesus para se atirar abaixo. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não queira distorcer a palavra de meu Pai, dizendo que ele vai me livrar se eu for contra ele. Aí Jesus passou nesses 2 testes, aí vai para o terceiro. O terceiro foi quando Satanás, ele tenta Jesus, mostrando os reinos do mundo e a glória deles. Ele tenta a cobiça. E quantas pessoas estão perdendo a salvação pela cobiça? Perdendo a salvação por pratos que Deus não colocou. Perdendo a salvação por fama, por riqueza, por poder, por autoridade. Tem gente que foi aprovado na parte do pão. Tem gente que foi aprovado na parte de não tentar, mas está sendo reprovado na parte em que fala da cobiça. Satanás tenta ganhar Jesus na cobiça, com as palavras, ó. Tudo isso te darei. Mostra os reinos, ó. Ele vai alimentando os olhos de Jesus. Mas Jesus não andava por vista. Ei, decanta lamante. E o Senhor Deus está dizendo, nem tudo que você está vendo diante dos teus olhos é bom.
Nem tudo que parece ser bom é. Jesus nos mostra aqui que nem tudo que o inimigo coloca na nossa frente dizendo que é bom é porque é bom. Tudo que o inimigo bota na nossa frente, irmãos, por mais que pareça ser bom, o final é ruim, é de morte, é de destruição. Jesus disse aqui, ó: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto. Eu não vou me prostrar diante de você para ganhar reino, fama, riqueza, arabás, deilamante. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu não abro mão do meu propósito. Você não vai me comprar, darasturianda. Declare comigo: eu não vou abrir mão do meu propósito com Deus. Eu vou ser aprovada nessa última prova. Eu não vou abrir mão do meu propósito com Deus. Eu vou ser aprovado nessa última prova. Irmãos, tem pessoas aqui que estão na última fase de algumas provas da sua vida. Jesus não ia ficar a vida dele toda sendo provado pelo diabo, não. Chegou um tempo que o diabo precisou deixar Jesus. Depois dessa última prova que Jesus disse que só adoraria a Deus e só a Ele daria culto, Satanás se retira e os anjos vieram e serviram. Só tem banquete, derei alamandaraia do céu, quem resolve ser fiel. Quem resolve guardar a fidelidade, declare comigo: eu vou guardar a fidelidade e vou provar do banquete que Deus vai enviar para mim. Eu vou guardar a fidelidade, eu vou provar do banquete que Deus vai mandar para mim. Irmãos, quem vai mandar o banquete vai ser Deus. Mas para aqueles que forem aprovados. Mas para aqueles que disserem nem só de pão viverá o homem. Mas para aqueles que disserem não tentarás o Senhor teu Deus. Mas para aqueles que disserem só ao Senhor adorarás e só Ele darás culto. O que é isso, irmã? Aqueles que rejeitarem as opções que Satanás entregar no meio do caminho. Porque quando tem um grande propósito para ser concluído na sua vida, vai se iniciar também uma grande batalha para que você não chegue no lugar designado por Deus. Porque Jesus, depois dessa tentação no deserto, iniciaria o seu ministério público. Rasturianda. Jesus tem um plano maior para cumprir na sua vida. E é por isso que Ele está permitindo algumas provas, algumas tentações. Deirasturiandorei lamancho cantarasto. Mas através da palavra do Senhor, Ele está lhe garantindo, ribiandorei lamancho canta, que foi Ele quem lhe chamou. E que você pode vencer olhando para o exemplo de Jesus. Você não pode ficar olhando para o exemplo de homens que são falhos, imperfeitos. Nós não podemos ficar olhando para o exemplo dos homens. Nós temos que olhar para o exemplo de Jesus. E lembra de Pedro? Pedro começou a afundar porque começou a olhar para a força do vento. Começou a olhar como o mar estava agitado. Você não pode ficar olhando para as imperfeições daqueles que estão ao seu redor. Lembre-se, todos são seres humanos. Marido, esposa, pai, mãe, pastor, missionária, missionário, ancião. Seja o que for, são seres humanos. Podem pecar, são tendenciosos. Mas Jesus não. Aí a gente olha para esse exemplo de Jesus aqui sendo aprovado em tudo. Aí tu diz assim: mas Ele é Jesus, irmã. Mas a Bíblia diz que Ele veio 100% homem, 100% Deus, e eu lhe provo isso. Versículo de número 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome, nos mostrando a humanidade. Aqui é provado, mais uma vez na Bíblia, que Jesus veio como homem. Como ser humano, 100% homem, 100% Deus. Jesus não pecou, mas veio como homem, nos mostrando que com Ele nós podemos vencer. Tudo o que está escrito aqui é exemplo para nós, porque Jesus sabe que antes de grandes propósitos serem concluídos na nossa vida, haverá tentações, haverá provações, haverá adversidades. Aí Ele nos deixa aqui o exemplo que a gente pode vencer. Mas tu pode vencer não é pela tua própria força, não é pelo teu dinheiro, não é pela tua fama. Tu pode vencer pelo nome de Jesus. Aleluia. Por quê, irmã? Porque Ele venceu, Rabadarasturianda.
Porque os anjos vieram e serviram a ele. Ele deixou o exemplo. Irmão, só quem pode falar conosco, só quem pode nos dar esperança é quem dá exemplo. Por acaso você segue o conselho de alguém que não dá exemplo? Claro que não, irmão. Você vai olhar para a vida da pessoa toda destruída, vem lhe dar o conselho e tu vai aceitar, hein? Tu vai dizer, eu mesma não, que eu não vou aceitar o conselho de fulano, a vida dele toda destruída. Quer falar de vida sentimental, não tem nem vida sentimental, tudo destruído. Quer falar de finança de água abaixo, eu não vou ouvir, não é assim? A gente só escuta aqueles que dão exemplo, aqueles que têm uma vida realmente, sabe? Que você diz, não, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Essa pessoa é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, eu sei do exemplo, eu sei que Deus está na vida, eu paro para ouvir. Então o Senhor está dizendo, pare para ouvir a minha palavra. Porque tu podes vencer. Tu podes vencer pelo meu exemplo. Aleluia. Olhando para mim e dizendo, Senhor, eu sigo o Senhor porque o Senhor é o alvo. Aleluia. O Senhor é que é o exemplo que euris dei lamanturibiandarai é que eu devo seguir. Lembre-se, o exemplo que eu devo seguir é Jesus. O exemplo que eu devo seguir é Jesus. Você precisa seguir o exemplo de Jesus. Jesus passou pelas 3 fases de tentação aqui. Você vai ver que com coisas diferentes o diabo tentou a ele, mas Jesus não deixou ser tentado. Jesus não deixou a carne humana, porque ele teve fome, ele veio como ser humano. Ele não deixou isso aqui, ó, a carne, falar mais alto. E através da palavra do Senhor ele diz para você, não deixe a sua carne falar mais alto, mas deixe, aleluia, a sua fé, a sua confiança, a sua convicção do que eu tenho contigo falar mais alto. Jesus nos deixa o exemplo, quem é fiel durante a tentação, depois dela tem banquete preparado. Depois de toda essa tentação que você tem passado, depois de toda essa provação, haverá uma aprovação. Não abra mão do que Deus tem contigo pelos prazeres desse mundo por causa de fama momentânea. Por causa de coisas que o diabo dá e ele mesmo toma. Ele mesmo destrói. Não abra mão da salvação. Não abra mão do que Deus tem contigo. Ele lhe trouxe aqui para lhe falar. Você está na última fase de uma prova na sua vida. E se tu for aprovado, daqui a pouco tem banquete dos céus vindo diretamente para você. Isso é lindo, irmãos. Não é banquete de homens, não. É dos céus vindo diretamente para você. Deus vai mandar banquete para aqueles que forem fiéis. Guarde a fidelidade. Declare comigo, eu vou provar do banquete de Deus porque eu vou ser fiel. Eu vou provar do banquete de Deus porque você é fiel. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos estar orando por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque com o Senhor é possível sim, meu Pai. A gente vencer as tentações, a gente, meu Deus amado, chegar aonde o Senhor designou, aonde o Senhor falou, a gente viver os teus propósitos, Pai, porque Jesus conseguiu vencer, meu Deus, e Ele nos deixou o exemplo, e nós podemos vencer, Senhor, é porque o Senhor já venceu, meu Pai, o Senhor nos deixou o exemplo, Jesus, nós vamos seguir o teu exemplo, nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor tem para conosco por causa das tentações do inimigo, por causa dos prazeres momentâneos, porque o pecado depois de consumado ele gera morte. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos a fidelidade nesse tempo de deserto, porque é no tempo de deserto que o inimigo tenta nos cegar, tenta fazer com que a gente pare, com que a gente venha ceder os desejos da carne, mas não deixa, meu Pai, em nome de Jesus, a gente parar, nem desistir, nem retroceder, que a gente possa guardar a nossa confiança em Ti, que a gente possa ser
fiel como teu filho amado, meu Deus, foi no deserto, porque nós estamos crendo, confiando que ele está conosco e que nós seremos aprovados como ele foi. O nosso exemplo, Deus, é o teu filho amado. O nosso exemplo é aquele que veio perfeito à terra. Harabandarasto decanta, como homem, meu Pai, 100% homem, 100% Deus, mas que não pecou, meu Pai. Nós olhamos para o exemplo daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor restaure, que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, os dardos inflamados, as retaliações, as obras contrárias, tudo aquilo que o inimigo armou, arquitetou, planejou contra a vida dessa pessoa, que em nome do teu filho amado Jesus Cristo cai por terra. Jesus, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreva o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Jesus. Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para essa pessoa, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, que eles tenham uma novidade de vida com o Senhor Jesus. Ô Pai, eu venho te pedir também, meu Deus, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo, eu te peço que, se for para a glória do teu nome, Jesus, se for para o teu nome ser glorificado, que o Senhor deixe o milagre a essa pessoa, que o Senhor faça o impossível, o improvável acontecer. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Você vai vencer e você vai provar do banquete que o Senhor já preparou para você. Não ceda agora. Você está muito próximo de ser aprovado nesta prova. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.